Bom, então, bom dia, oficialmente, bom dia a todas que já estão aqui conosco. Hoje, dando sequência aí à nossa etapa de formação do Hub Inclusivo, do nosso projeto, né? Estaremos aqui com muita honra com a doutora Laila Vilela, para discutir um pouco do papel da saúde na contratação, as questões de avaliação da deficiência, tudo que envolve esse tema. A doutora Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em medicina preventiva e social, na área de concentração em saúde e trabalho. Ela tem mestrado em saúde coletiva, saúde de trabalho, pela Universidade Federal de Minas Gerais, é auditora fiscal do trabalho e participa ativamente desde 2008 no desenvolvimento do instrumento de avaliação de deficiências. Então, hoje estaremos aqui focadas em discutir toda essa temática, que a doutora Laila tem uma grande experiência, um grande conhecimento, e alguns recadinhos, né, só para a gente deixar registrado aqui, que agora, né, teremos esse tema com a doutora Laila. Quarta-feira que vem falaremos um pouco sobre emprego apoiado, como uma proposta aí de solução, então, para as questões da contratação. Dia 12, né, teremos feriado para descansar, e dia 19 teremos o nosso fechamento oficial, presencialmente, assim como fizemos no primeiro encontro, e vai ter uma programação bem interessante para a gente finalizar, né, e fazer o fechamento com as trocas entre as empresas participantes. Tá bom? Depois, se tiverem outros recados, a gente vai dando aqui ao longo da nossa aula. O foco é aproveitar aqui que a doutora Laila está aqui para a gente poder trocar um pouco sobre o tema, né? Tirar as dúvidas, interagir. Carol, não sei se tem mais alguma coisa para complementar. Sim, eu só queria deixar aqui a informação também, depois a gente vai estar colocando no grupo do WhatsApp, se vocês puderem estar enviando um depoimento de como foi o Hub para vocês nesse momento, né, e enviar lá no WhatsApp mesmo, tá bom? Quem já enviou, que teve algumas empresas que a gente já foi pedindo no individual, tudo ok, mas quem ainda não enviou, por favor, tá bom? Isso, e aí só lembrando também que a gente tem um link da pesquisa de satisfação, que deve ser preenchido a cada encontro, e lá também vocês podem colocar seus comentários, suas sugestões, suas avaliações, tá bom? Eu vou deixar aqui no chat e vou deixar também lá no nosso grupo de WhatsApp para facilitar. Então, doutora Laila, muito obrigada pela sua disponibilidade numa agenda que a gente sabe que é tão concorrida aí no bom sentido, né? Como uma profissional, né, com grande experiência na área, com grande atuação, então a gente agradece muito a sua disponibilidade e fique à vontade para trazer todas as possibilidades de troca aí. Muito obrigada, viu? Bom dia, gente. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço, porque eu acho que sempre é muito importante a gente contribuir nesses espaços em que, né, a gente tem empresas desejando fazer inclusão de verdade e as entidades de apoio aí para fazer essa troca realmente de conhecimento e que a gente faça tudo funcionar na prática, né? Porque como auditora a gente vê muito isso acontecer de a empresa ficar às vezes preocupada em fazer números ali para apresentar para fiscalização e tudo mais, e esse não é o objetivo de ninguém, nem da fiscalização. Que a gente quer inclusão de verdade até a gente chegar num ponto de maturidade das empresas em que a gente não precise nem mais fiscalizar, né? Que incluir seja uma coisa natural. Eu espero que a gente chegue lá um dia e que eu tenha que fazer outras tarefas na vida que não seja fiscalizar isso, né? Bom, vou fazer aqui com vocês uma coisa que a gente faz do ponto de vista de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, que é sempre a gente fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, castanhos, lisos. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta com uma estampa bem pequenininha, pontilhada. Atrás de mim uma parede branca, um quadro com umas figuras geométricas quadradas lá em preto e em vermelho. E um outro quadro pequenininho com uns escritos que não está dando para ninguém ver, na verdade, mas é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, por que a gente faz isso, gente? Porque isso é uma das tarefas que a gente tem na inclusão, que é garantir a acessibilidade, né? Definida por lei e tudo mais. Então, outra coisa que a gente teria que, idealmente, ter num encontro desse tipo seria o intérprete de Libras, que seria outra forma de garantia
de eliminação das barreiras de comunicação, né? Então, é tentar garantir o acesso em igualdade de oportunidade para todas as pessoas. A proposta nossa aqui é conversar um pouquinho hoje sobre a mudança conceitual do que é deficiência, que não é recente, mas que muita gente ainda está com dificuldade nessa compreensão, porque essa mudança conceitual ela traz junto uma questão de como avaliar a deficiência e de uma série de ações sociais, inclusive, que tem que existir em virtude dessa alteração na concepção, né? E vamos falar um pouquinho também sobre algumas questões legais aí que permeiam o assunto inclusão e que às vezes a gente não sabe delas, né? Acho que vocês podem ficar à vontade para perguntar, que na verdade, a hora que eu compartilhar a apresentação, que é mais no sentido de regular o meu tempo, né? Porque senão sai falando um milhão de coisas, mas eu não vou ver vocês, né? Mas podem interromper aí, abrir o áudio, perguntar, ficar bem à vontade para a gente fazer mais um bate-papo mesmo aqui. E depois, de toda forma, a gente deixa um espaço no final para a gente discutir as questões mais relevantes aí que vocês apontarem, ok? E depois, se vocês quiserem, também a apresentação já está, né? Com a Caroline, com a Lívia, aí elas podem compartilhar com vocês para consulta futura, ok? Agora, a apresentação desapareceu. Já vou achar ela aqui novamente. É bom que a gente vem cá, testa, faz tudo bonitinho aí na hora de fazer, né? Tá defeito. Sempre assim. Bom, então, vocês vão ver aqui até o fundo da apresentação, que é de uma empresa de cursos, que a gente tem montado uns cursos que depois eu vou apresentar para vocês. Quem tiver interesse, a gente conversa mais sobre eles também. Bom, antes de mais nada, quando a gente vai falar em inclusão, a gente tem que pensar nisso aqui. Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas. A partir do momento que a gente tratar todas as pessoas de uma maneira igual, a gente vai ter um passo adiante na questão da inclusão. Porque toda vez que a gente fica ali, às vezes, pensando, vamos contratar pessoas com deficiência e faz, por exemplo, uma convocação ali, contrata as pessoas com deficiência, não fala para quê, para fazer o quê, onde que é, não dá detalhes do cargo. Aí você, imaginando, você é uma pessoa sem deficiência, se você for para um trabalho, minimamente você vai querer saber o que vai fazer, para ver se é do seu interesse, se é parte das suas habilidades, né? Então, a gente tem que começar a fazer as coisas de uma maneira mais igual para todo mundo. Então, nunca esquecer disso. E aí, considerando essa questão, a gente não toma decisões pelas outras pessoas nunca. A gente sempre vai precisar de conversar com essas pessoas antes, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas é com esse olhar aqui que a gente começa. Vou falar um pouquinho de legislação, mas não é para ficar cansando vocês aqui, porque não é nosso objetivo, mas a gente fazer um panorama geral ajuda a entender essas modificações que a gente tem passado. Porque a gente sabe que, historicamente, a gente tem um processo de exclusão das pessoas com deficiência nas diversas culturas, né? Você tem lá as culturas antigas até podiam exterminar a criança que nascia com deficiência, era normal, né? Algumas culturas ainda têm um pouco esse pensamento, mas... E aí a gente vai vendo uma mudança ali, tem uma fase em que existe toda uma garantia ali de uma alimentação, de um teto e ponto final. A pessoa tem uma assistência, porém ela não é ali cidadã, né? Ela não tem seus direitos como indivíduo, de escolha, de autonomia. Então, isso fica aí dentro de uma proteção, que não é o que a gente quer, né? A gente quer direitos, igualdade de oportunidades. Só que, a partir das grandes guerras mundiais, que a gente começa a ter alguma discussão maior nesse sentido aí de direitos, de recolocação das pessoas que voltam das guerras, né, com alguma lesão, com alguma alteração corporal. E aí, como fazer isso? É só nessa fase. Então, vocês imaginam, a gente tem menos de 100 anos. Aqui no Brasil, a gente começa a ter uma discussão mais aprofundada em relação a direitos e igualdade de oportunidades, quando? Só na Constituição de 88, muito recente, né? Em 89 vem uma lei mais específica que trata da deficiência, a 7853. Em 91 vem a famosa lei de cotas, que na verdade não é uma lei. A lei de cotas ela é um artigo da lei 8.213, que é uma lei previdenciária, que fala dos benefícios previdenciários. Ela tem um artiguinho lá com seu parágrafo, que diz respeito à questão das cotas. Por que isso está lá? Inicialmente, a ideia era preocupar com os reabilitados da Previdência, que eles tivessem uma reserva de vagas para poder não ficar ali naquela situação, né? Afasta, faz uma reabilitação e depois nunca mais consegue se reinserir no processo produtivo. Então, a lei veio primeiro com esse objetivo aí de
dos reabilitados, mas em 91 ela já veio com essas alterações também. Para quê? Para incluir a pessoa com deficiência além do reabilitado nas cotas, né? E aí o que acontece, gente? A lei tem mais de 30 anos já, né? E aí a gente tem esse atraso no cumprimento dessa lei, mas aconteceram muitas coisas nesse processo. Só em 99 que foi definida a competência do Ministério do Trabalho para fiscalizar isso. Então, até então existia a lei, mas ninguém vigiava o cumprimento dela. Ou seja, 8 anos perdidos aí já de cara, né? Nesse tempo aí, levou um processo até o Ministério do Trabalho se organizar para fazer essa fiscalização. Então, foi em 2001 que veio uma primeira instrução normativa dizendo como que essa fiscalização deveria ser feita. E é a partir daí que existe uma certa vigilância em relação à lei de cotas e que tem crescido cada vez mais, e a gente vê isso refletido onde? Nos números de contratações, né? Ainda hoje a gente está aí na faixa de uns 50% de cumprimento, que eu considero muito ruim, considerando 30 anos de lei. Mas se a gente observa os últimos anos de fiscalização mais intensa nesse sentido, de que começou a existir um projeto estruturado em Brasília, que deveria ser conduzido em todas as unidades do país, aí sim que a coisa ficou mais estruturada, a gente vê números crescentes nas contratações, ainda muito distante do ideal, né? A gente espera que melhore isso no futuro. Esse decreto 3298 vocês devem conhecer bem também, porque além dessa competência, ele trouxe uma listagem de situações consideradas deficiências. E aí a gente vai fazer as devidas críticas a ele logo em breve, tá? Em 2009, ali 2008 para 2009, a gente teve um marco muito importante nos direitos das pessoas com deficiência, que foi o quê? O Brasil assinar a Convenção da ONU sobre esses direitos. E o Brasil assinou essa convenção de uma maneira muito interessante, que foi o quê? Tem um processo todo especial lá de número de deputados, de parlamentares e tudo mais, e ela veio como emenda constitucional para a nossa legislação. Ou seja, a gente tem que prestar contas em relação ao cumprimento dessas diretrizes que vieram na Convenção para a ONU, sim, mas temos que prestar contas internamente, pois isso faz parte da nossa Constituição. Então, tudo que a gente faz que descumpre a Convenção é o quê? Inconstitucional, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção para isso aí, tá? Em 2011 teve essa Lei 12.470, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, que ela trouxe umas melhorias em relação ao benefício de prestação continuada, para favorecer a inclusão. Em 2012 veio a IN 98. O que são essas INs, gente? São instruções normativas da CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, que tem como objetivo dizer como a fiscalização deve ser conduzida nesse quesito aí de inclusão de pessoas com deficiência. E aí, em 2021, veio uma outra IN, revogou essas anteriores aí. Essa de 2021, o que ela fez? Um compilado de instruções normativas. Então, atende aprendizagem, etc. Mais ou menos lá no artigo 83, 84, se não me engano, é que ela começa a tratar das questões de inclusão, de como o Ministério do Trabalho deve fazer a fiscalização dessa inclusão. E a gente teve um outro marco muito importante, foi a Lei Brasileira de Inclusão, que muita gente conhece como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Essa lei é muito importante porque quando a gente tem diretrizes gerais da Convenção da ONU, a gente tem que saber como que a gente vai cumprir isso daí. E essa foi a primeira lei que veio para dar essa forma de cumprimento. É uma lei bem interessante que trata de todas as questões de saúde, educação, né, o trabalho, que é o nosso foco principal aqui, mas que eu recomendo muito para quem ainda não leu, que leia. E vocês vão observar quando fizerem essa leitura que uma das expressões que mais aparece lá é igualdade de oportunidades. Que, gente, a questão que a gente trata aqui é de direito, não é de caridade, não é de favor. A partir do momento que a gente iguala as oportunidades, as pessoas vão acessar as coisas da vida, do dia a dia, da mesma maneira, né? Então, a gente não está aqui fazendo favor para ninguém com uma cota no trabalho, com uma questão assim, não. A gente tem essas ações afirmativas de uma maneira temporária, até que se torne natural essa valorização da diversidade, né? Então, assim, é um panorama geral que a gente vai ver. E por que a Convenção da ONU é muito importante? Por várias razões, né? São as diretrizes gerais, mas ela traz para a gente a mudança de conceito, que é um negócio muito importante que a gente vai tratar aqui. E aí eu quis trazer para vocês um pedacinho do artigo 8º da Constituição Federal, porque a gente vê isso. Por que o governo não cuida, então, das pessoas com deficiência, né? Não é assim que funciona, gente. A própria Constituição prevê que é um dever do Estado, sim, mas também da sociedade e da família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos fundamentais, que são vida, educação, saúde, trabalho, etc. Né? Tem vários lá listados que a gente já conhece esse artigo.
Mas isso é só para frisar que não é essa coisa que o governo vai cuidar. Isso é uma responsabilidade social de todos nós também, em virtude o quê? Da exclusão histórica que a gente viveu e ainda vive, né? As barreiras todas que as pessoas com deficiência enfrentam e que a gente deve garantir que as oportunidades sejam igualadas para que todos tenham os mesmos direitos, tá? Então, como eu disse, a Convenção da ONU ela trouxe ali para a gente um ponto importantíssimo, que é uma virada conceitual sobre o que é a pessoa com deficiência, né? Quem é. E aí, gente, a Convenção da ONU mesmo, ela não quis trazer um conceito fechado, que ela disse em um dos seus artigos que o conceito de deficiência é um conceito em evolução. Aí realmente é. E a gente já está vivendo essa evolução desde lá em 2009, aqui no Brasil e no mundo inteiro teve esse mesmo movimento, mas a gente ainda tem uma dificuldade de compreender isso. Qual que é a grande mudança? Vocês vão ver aqui pelo texto da convenção que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Antigamente, a gente via muita deficiência como? Com aquele modelo de doença, de alteração no corpo. Então, existia uma lista de alterações corporais ali que eram consideradas deficiência. Daí que a gente tinha até nos normativos o termo pessoa portadora de deficiência, que hoje não é mais aceito, né? Já há bastante tempo não é o termo ideal. Por quê? A gente sai desse modelo de doença para um modelo que a gente chama de biopsicossocial. Então, ok, tem alterações na estrutura do corpo, nas funções do corpo? Sim, mas isso é só um dos pontos para se avaliar a deficiência, porque essas estruturas são características da pessoa e elas vão gerar uma experiência de deficiência dependendo de quê? Da interação com o ambiente que a pessoa vive, com aquele contexto dela e todas as barreiras presentes ali. E quando a gente fala em barreiras, né, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante também, mas a gente pensa mais às vezes numa barreira arquitetônica ali, mas não é, a gente tem barreiras urbanísticas no transporte, na comunicação, na informação, e a barreira que eu acho mais importante, que é a que mais atrapalha a participação em sociedade, que é a barreira atitudinal, né? Nossos preconceitos que geram discriminação. Então, nós vamos falar um pouco disso aqui também hoje. O entendimento dessa mudança de conceito ela é muito importante, porque quando a gente for avaliar a deficiência, a gente vai ter que avaliar pautada nesse conceito. Então, antigamente, a gente tinha essa definição de que deficiência era igual ao que a gente chamou de impedimentos, que são as alterações nas funções e estrutura do corpo. Hoje, a gente tem que entender que é uma interação de corpo com seus impedimentos e as barreiras do mundo lá fora. Sai de um conceito unidimensional para um conceito multidimensional. Antigamente, a coisa era muito voltada para a avaliação médica, para o adoecimento, para uma visão exclusivamente ligada à CID, né, Classificação Internacional de Doenças. E a gente passa a ter essa avaliação multiprofissional, interdisciplinar, isso está previsto na LBI, a gente vai ver depois também, um conceito de funcionalidade, que é ligado a quê? À Classificação Internacional de Funcionalidade, uma irmã da CID, mas com outro olhar. A gente sai, então, desse conceito centrado exclusivamente na pessoa, em que se tinha ali principalmente aquela ideia de que a pessoa é uma pessoa que tem uma deficiência, então, portadora, né, de deficiência, então ela que se vire para superar esse mundo aí que não foi construído para ela. Né? A responsabilização pela deficiência, por dar conta de viver em sociedade, era pura e exclusivamente da pessoa, do indivíduo. E hoje não, com esse conceito relacional, a gente entende que o quê? Que a deficiência está muito mais nas barreiras sociais, no contexto que a gente tem. E o Dr. Ricardo Tadeu, que talvez vocês conheçam, ele é desembargador, pessoa com deficiência também, ele fala isso, que à medida que a sociedade remove as barreiras, as pessoas vão participar em sociedade em igualdade de oportunidades, né? Então, a gente passa a ter essa responsabilização de garantir um mundo acessível e inclusivo para a sociedade, não para a pessoa. Não é ela que tem que se superar, não. A gente é que tem que eliminar essas barreiras para que a sua funcionalidade seja a melhor possível ali, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, então, ela veio, ela reforçou o conceito, ela fez uma pequena alteração no conceito também, que a Convenção da ONU falava em interação com diversas barreiras. A LBI trouxe que a interação do corpo com uma ou mais barreiras, porque às vezes uma barreira é suficiente para provocar, né, bastante
dando bastante dificuldade de acesso às atividades e participação social. Então, a Lei Brasileira de Inclusão diz para a gente que quando fosse fazer avaliação de deficiência, teria que ser biopsicossocial, né, esse olhar amplo e global que eu falei para vocês, tem que ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Por que isso, gente? Se eu tenho que entender a pessoa como um todo no contexto dela, eu preciso de diferentes olhares a partir de uma bagagem ali de formação que é diferente para cada profissional. Né? Então, o ideal é que mais pessoas avaliem e entendam todas as nuances ali da vida da pessoa para concluir se ela está ali vivendo aquela experiência de deficiência. Né? E aí, nisso, a gente tem que avaliar 4 fatores importantes. Impedimentos nas funções e estrutura do corpo. Então, sim, ainda se mantém a avaliação corporal. Mas isso é um de 4 itens. Antigamente era um único item, né? E hoje não pode ser assim mais, desde 2009, mas mais explicitamente desde 2016, quando a LBI entrou em vigor. Então, olha só, 6 anos já, né? Que a gente deveria estar fazendo isso dessa maneira e pouca gente está. Raramente a gente vê uma avaliação biopsicossocial de verdade. Então, além do corpo, o que mais que eu preciso entender? Fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Só para a gente entender o que é essa mudança conceitual, vamos pensar num exemplo aqui. Uma pessoa que tenha um diagnóstico ali, né, na CID-10 de paraplegia, não tem movimentos nos membros inferiores. Então, eu tenho essa pessoa com esse diagnóstico e ela tem a seguinte situação assim, de conceito, de cultura e sociedade. Ela vive numa sociedade inclusiva, sem barreiras arquitetônicas, sem barreiras atitudinais. Ela teve todo acesso à escola, né, com as modificações e adaptações razoáveis necessárias. Ela tem um bom trabalho, ela possui uma cadeira de rodas motorizada para se deslocar e ela tem o acesso tranquilo ali nos espaços, ela tem uma boa condição financeira que garante que ela vai acessar todos os serviços que ela precisar, mesmo que eles não sejam disponíveis no sistema público. Ok, é uma situação, vocês imaginam aí. Então, a pessoa estudou, fez mestrado, doutorado, tem um bom emprego. A pessoa número 2 tem o diagnóstico de paraplegia, também, paralisia nos membros inferiores. Depende de uma cadeira de rodas para se deslocar, mas não tem essa cadeira. Ela mora numa vila em que o acesso se dá por um barranco ou uma escada improvisada. E ela não tem uma cadeira de rodas, além de tudo. Ela não tem uma situação financeira que permite adquirir, né, tecnologias assistivas, nem nada disso. Ela tem uma situação ali de que ela nunca conseguiu frequentar a escola na infância e hoje ela procura um trabalho. A experiência de deficiência do 1 e do 2 é completamente diferente. Mas eles têm o quê? O mesmo impedimento. Então, o item 1 de função e estrutura do corpo é igualzinho nos dois. Mas o restante, né, principalmente esses fatores socioambientais, são tão diferentes que um vai ter muito mais limitação no desempenho de atividades e restrição na participação social do que o outro. É por isso que o conceito não pode se pautar só no corpo. Então, acho assim, quando a gente pega um exemplo mais prático, a gente fica com essa compreensão melhor, né, do que é a mudança conceitual. Não sei se todo mundo conhece a Classificação Internacional de Funcionalidade, vou falar rapidamente aqui como é a estrutura dela. Ela é uma classificação assim como a CID, né, que é a nossa conhecida mais próxima. Então, é um livro feito pela Organização Mundial da Saúde com o intuito de homogeneizar a linguagem. Se eu classifico alguém com a CIF aqui ou lá no Japão, a pessoa vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer em relação às características daquela pessoa ali. A mesma coisa acontece com o diagnóstico. Se eu falo que a pessoa tem aqui o F70, por exemplo, né, retardo mental, esse código é igualzinho lá no Japão, na Rússia, onde for. Né? Então, o objetivo dessas classificações é isso, ter uma linguagem homogênea que possa ser compartilhada no mundo inteiro. Mas, então, a CIF ela não é uma avaliação para deficiência. Né? Ela é uma avaliação de funcionalidade de qualquer ser humano. E ela tem como seus componentes principais 3 grandes grupos ali. Um é o das funções e estruturas do corpo, né? Que é o que a gente avalia aqui é o grau de integridade mesmo. Então, como é que estão essas estruturas e funções, o nível de funcionamento delas. É uma parte. Mas, do outro lado, a gente tem lá os seus fatores contextuais, ambientais e pessoais, que podem funcionar como barreiras ou facilitadores. Né?
no caso lá das pessoas com paraplegia que eu inventei aqui, eu falei, tem um que tinha muitos facilitadores e o outro tinha muitas barreiras nos seus fatores contextuais. E aí, como um resultado final da interação desse corpo e desses fatores contextuais, a gente tem um outro grande grupo da CIF chamado Atividades e Participação. Esse grupo, gente, ele é mesmo um resultado real ali do que acontece na vida da pessoa como um todo. E aí a gente pode avaliar com 2 níveis ali de entendimento. Um nível é o chamado capacidade. Esse é mais teórico, seria o quê? O que a pessoa daria conta de fazer com aquelas características corporais que ela tem, numa situação com 0 barreira, com total acessibilidade, que não existe na prática, né? Então, o que a gente usa para avaliação aqui, para os instrumentos de avaliação de deficiência, etc., é o que a gente chama de desempenho, que aí sim é o que a pessoa realiza de verdade, no dia a dia. Então, é um conceito real, né, do que está acontecendo mesmo na vida da pessoa. Por isso que a gente usa esse desempenho. E aí, dentro das atividades de participação, a CIF tem 9 domínios que vão falar de várias áreas da vida ali. E os instrumentos de avaliação têm que usar esses domínios todos. Então, tem várias coisas lá que depois eu vou mostrar para vocês que grandes áreas são essas, né? Considerando essas definições aí de deficiência e da própria forma de avaliar, ao longo desses anos, vocês viram lá, né, quando a Lívia me apresentou, que eu já participo desde 2008 dos grupos de trabalho para a constituição do instrumento para avaliação de deficiência aqui no Brasil. A primeira etapa desse trabalho foi verificar no mundo se a gente tinha algum instrumento que a gente pudesse aproveitar aqui, ou melhorar, ou adaptar, né, para o Brasil não tinha. Na época, lá em 2008, nenhum país estava ainda fazendo um instrumento de acordo com esses conceitos, estava bem ruim. Então, o grupo foi evoluindo e outros grupos de trabalho foram constituídos para construir um instrumento. Isso foi a partir da CIF, e a primeira versão dele foi chamada Índice de Funcionalidade Brasileiro, é o IFBR. Né? A primeira parte do trabalho foi pegar a classificação de funcionalidade, naquela parte de atividades e participações, selecionada ali, já que é um livro inteiro, a gente tinha que selecionar um grupo de atividades fundamentais para o dia a dia da pessoa. Não dá para aplicar o livro inteiro, porque fica inviável isso na prática, né? E aí teve que definir os critérios de pontuação para cada uma dessas atividades, fazer uma forma de captar as barreiras externas relevantes, né? Tudo isso ali que prejudica as atividades de participação. Tem uma medida complementar interna lá que a gente chama de fuzzy. Esse método é um método linguístico, eu não vou explicar muito como funciona, mas é só para dizer para vocês que, como existia uma matriz única de atividades, tinha um método interno para avaliar, por exemplo, dar um peso maior nas atividades mais comprometidas conforme impedimento. Por exemplo, se a pessoa tem uma alteração auditiva, os domínios mais importantes no dia a dia de comprometimento para comunicação, né, e para socialização. Então, eles têm que ter uma valorização maior ali dentro da matriz do instrumento. Foi feito dessa maneira. Também teve os recortes para crianças, jovens, a gente tem uma funcionalidade diferente ao longo da vida, né? Uma elaboração de uma ficha de identificação e um questionário socioeconômico bem completo, já que a partir dessas informações é que a gente entende o contexto da pessoa, as barreiras que ela enfrenta, né? Então, quando a gente vai ver a LBI, a gente tem... Aí, na verdade, gente, lá no instrumento ainda, voltando um pouquinho, o que a gente tem? A gente teve evoluções nesse instrumento. A gente teve a etapa do IFBRA, que é um instrumento que partiu desse, que fizeram as réguas de corte para uso onde? Na aposentadoria especial da pessoa com deficiência, lá no INSS, está sendo usado até hoje. E ele já foi melhorado e validado pela Universidade de Brasília em um outro formato mais completo, chamado IFBR-M. Hoje a gente está numa fase aí, no limbo, vamos dizer assim, porque esse instrumento ainda não foi implantado, apesar de que a Lei Brasileira de Inclusão deu um prazo de 2 anos para implementar o instrumento. Quando que daria isso? Janeiro de 2018, né? 2 anos da LBI foi nessa época. E até hoje a gente está com atraso no cumprimento desse dispositivo legal, por várias questões políticas aí, muito mais que técnicas, porque a gente já tem um instrumento pronto, validado, estudado, já com melhorias propostas na qualificação da informação e que não entra em vigor porque tem brigas políticas aí complicadas, tá? Mas só para vocês saberem que um dia a ideia é que venha um instrumento oficial do Brasil inteiro que vai ser aplicado por uma equipe específica, capacitada para isso, e a pessoa já vai chegar na empresa, por exemplo, com uma certificação em relação à deficiência. A gente não vai ter que ficar
quebrando muito a cabeça da caracterização, que é o que a gente faz hoje, né? Opa, pulei. Bom, então tá, continuando aqui no que a LBI nos traz de importante, o conceito eu já falei para vocês, né? Mas ela traz uma série de outras definições importantes, como, por exemplo, a ideia do desenho universal. O que é o desenho universal, gente? São aquelas situações em que o ambiente é construído, desenhado, planejado para o uso de todas as pessoas. Ele serve para todos, ele não prejudica ninguém. Então, por exemplo, você tem uma rampa no lugar de uns degraus, isso aí atrapalha alguém? Não, né? E aí isso serve para várias razões. Você ter uma calçada na rua, por exemplo, sem buracos, sem obstáculos, é muito importante para a pessoa que se desloca em cadeira de rodas, para a pessoa que utiliza muletas, né? Seja por uma deficiência, né? Ou seja por uma alteração temporária ali, porque quebrou a perna. É muito importante para a pessoa com carrinho de compras, importante para a pessoa com carrinho de bebê, é importante para a pessoa que quer usar salto alto. Então, assim, são condições do ambiente que vão atender desde a necessidade maior até as questões mais fúteis, mas atende a todo mundo e não prejudica ninguém. Quem vai ser prejudicado por ter uma boa calçada no ambiente urbano? Ninguém, né? Então, a ideia é que tudo no mundo fosse construído, isso aí a LBI deixou muito claro, com a proposta de desenho universal. Tudo que fosse feito a partir de lá de janeiro de 2016 deveria ser pautado no desenho universal. E aí, para os arquitetos, engenheiros pensarem sobre isso também, né? E aí, o que acontece? Na prática, isso ainda não acontece muito. E lá diz que, se não fosse o desenho universal, garantir a acessibilidade e outras questões era o mínimo necessário. Né? Então, que a regra deveria ser o desenho universal e as exceções com adaptações razoáveis, etc. A LBI traz para a gente a definição das barreiras todas ali que eu falei para vocês, né? E é muito importante que ela coloca a barreira atitudinal, né? São essas atitudes ou comportamentos que a gente tem, às vezes até sem querer, mas que impedem, prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades. Né? Essa barreira atitudinal, a gente tem que entender ela bem para a gente evitar que isso aconteça. Fala de barreiras de comunicação também, que são muito importantes e às vezes a gente esquece. E tem a questão da adaptação razoável. O que é adaptação razoável, gente? Eu tenho que garantir a acessibilidade, isso é uma regra também da LBI, sempre. Mesmo que eu, não, já estou com minha cota cumprida, eu não preciso preocupar com a acessibilidade, precisa. São obrigações independentes em locais até diferentes, legislações diferentes. Eu não tenho que cumprir cota, porque eu tenho menos de 100 empregados no total dos meus estabelecimentos. Não preciso garantir acessibilidade? Precisa, porque, como eu falei, são legislações independentes, tá? Na LBI, a gente vai ter uns pontos muito importantes aqui em relação ao direito do trabalho, que é o nosso foco principal, né? Gente, deixa eu só fechar aqui, porque eu acho que o meu WhatsApp ficou aberto aqui e ele tá fazendo barulhinhos. Então, o que acontece? Não tá não, que engraçado. Tá bom. Então, o que acontece? A gente tem essa ideia aqui de ambiente acessível e inclusivo. O que é isso, gente? Trabalho de livre escolha e aceitação. Eu posso restringir algum trabalho para as pessoas com deficiência? Dizer, não, esse aqui não pode ser para pessoa com deficiência, não. Só vou disponibilizar as vagas X ou Y. Não posso fazer isso, né? Eu preciso trabalhar com essa ideia de que a pessoa pode escolher o trabalho que ela quiser. Eu não posso restringir de jeito nenhum. Então, o ideal da gente fazer uma boa inclusão ali nesse sentido é sempre o quê? Garantir que todas as vagas oferecidas pela empresa sejam para todas as pessoas. Eu não tenho vagas exclusivas de pessoa com deficiência, tá? Outra questão. Não bastasse garantir esse direito no artigo 34, o parágrafo 1º vem garantir quem tem que prover, né, esse direito. Então, as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, tá? Então, essa é uma obrigação que está muito explícita aí para todos os locais. E a pessoa com deficiência, ela tem direito também, né, de condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo a questão da remuneração, gente. Não é para fazer uma remuneração maior para a pessoa com deficiência, mas também não menor. É a mesma coisa, são os mesmos direitos ali no trabalho para pessoas com ou sem deficiência, tá? Mas tem que garantir participação e acesso a todas as situações ali de
evolução na carreira, promoção, né? Se tiver bonificação, se tiver incentivo profissional, tudo isso tem que ser dado em igualdade de oportunidades. E o que é dar igualdade de oportunidades? Se eu faço, por exemplo, um sistema interno ali em que eu vou informar uma vaga possível de ascensão na carreira. Se esse sistema informa essa vaga de uma maneira que não tem acessibilidade de comunicação, então, por exemplo, se a pessoa com deficiência visual não vai ficar sabendo, isso não é igualdade de oportunidades, então não está acessível, e isso é discriminação. A gente não pode deixar acontecer, né? Tem que ser garantida a acessibilidade em todo o curso de formação e capacitação que seja feito internamente. Tem aquele DDS, né, o diálogo de área de segurança. Tem que fazer com acessibilidade para todos. E acessibilidade aí, gente, inclui várias questões, né? Por exemplo, se eu posso ter necessidade de um intérprete de Libras, eu posso ter necessidade de fazer uma linguagem mais simples para que as pessoas com deficiência intelectual compreendam também. Na ideia de desenho universal, uma linguagem simples, ela serve para todo mundo e não atrapalha ninguém, né? Então, isso tudo aí é obrigação de fazer. As cotas vocês conhecem muito bem, né? E como eu falei, está lá na Lei 8.213, então a gente só lembrar que esse cálculo da cota ele é sempre feito considerando matriz e filiais, tá, gente? A gente nunca pode pegar por estabelecimento. Por que eu gosto de reforçar isso? Porque a gente tem lá o parágrafo 1º do artigo 93 que impede a dispensa sem substituição prévia. E eu já vi confusão acontecer da empresa achar que, não, mas aqui na minha unidade a cota está completa, eu posso desligar sem substituição. Não pode, porque a cota é global, de todos os estabelecimentos em conjunto. Então, se estiver faltando gente em qualquer lugar, não é possível desligar sem substituição prévia. Quando que eu posso desligar sem substituir? Quando eu tenho a cota superada no conjunto total. Então, vamos supor que a minha cota seja lá 152 pessoas. Aí eu tenho 155. Eu vou ter 3 que eu posso dispensar sem substituição prévia, porque eu não comprometo a minha cota. Mas a partir do momento que eu começo a entrar no número obrigatório da cota, eu não posso mais fazer sem substituição. Então, para isso ficar tranquilo, eu sempre sugiro que as empresas tenham gente a mais, né? Porque a cota é só o mínimo obrigatório, mas ter a mais é sempre favorável. Tem que lembrar também aqui, gente, que o aprendiz com deficiência, a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem, ele é uma pessoa que só cumpre a cota de aprendiz enquanto ele está na aprendizagem. Só vai poder cumprir a cota de pessoa com deficiência quando finalizar a aprendizagem e ele entrar como empregado efetivo. Ele não é flex, ele não cumpre as 2 cotas ao mesmo tempo. Eu vejo muita confusão nesse sentido também, aí por isso que eu quis trazer aqui para a gente lembrar, tá? Então, a gente sempre reforçar que o que gera deficiência não é a limitação corporal, mas a restrição em exercer os direitos devido às barreiras. A acessibilidade é um direito meio, então, para garantir o direito fim, né, que é a inclusão ali. E a ausência de acessibilidade é que causa essa experiência de deficiência na população. Adaptações que são necessárias, né? A organização ela tem sempre que se preparar para receber as pessoas com deficiência. Isso faz parte do ambiente inclusivo que está lá previsto na lei, né? Então, é considerar que a inclusão tem que ser discutida amplamente. É isso que vocês estão fazendo aí, que é bem interessante, montar um projeto de inclusão de verdade. E essa inclusão, gente, ela tem que estar como meta ali, né? Como parte da compreensão de todas as esferas da empresa, desde a alta gestão, né, até o pessoal de chão de fábrica, os colegas diretos ali da pessoa, tudo isso tem que ser bem costurado para que o projeto de inclusão funcione. E aí, né, para a gente não ter esse tipo de dúvida aqui dessa chargezinha, Ricardo Ferraz é um desenhista que faz muita charge em relação às pessoas com deficiência. Aí a gente sempre pega as tirinhas dele, que ele cede, né, com muita gentileza pra gente e tudo mais. Mas aí tá lá o rapaz na cadeira de rodas falando, né? Que como profissional eu faço o que você faz, mas do meu jeito e com as ferramentas necessárias. Porque às vezes a gente fica com aquele pensamento, nossa, a pessoa não dá conta, não é de fazer. O que é isso, gente? Barreira atitudinal, falta de adaptação na nossa percepção da deficiência. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que ter um cuidado maior, porque às vezes a gente pensa na deficiência como um defeito, como um problema, né? E a gente pensa que as pessoas não dão conta porque a gente não convive com as pessoas. É por isso que eu acho tão importante ter esse tipo de ação afirmativa no trabalho, na escola, etc., porque a partir da convivência é que a gente vai quebrando essas barreiras. Porque a gente vai ver sobre discriminação daqui a pouco,
A discriminação não é uma coisa que está só no âmbito da racionalidade, né? A gente tem ali a razão, que a gente sabe que não pode discriminar, que é crime, etc. Mas, pela falta de convivência, eu faço uma série de coisas sem nem saber que eu estou discriminando. E é esse cuidado que a gente vai ter que ter na formação de todos, né? Então, lá na LBI, a gente tem também o artigo 37, que o modo de inclusão de pessoa com deficiência no trabalho é a colocação competitiva. Competitiva como? Em igualdade de oportunidades. Eu devo garantir a acessibilidade, fornecer recursos de tecnologia assistiva, adaptação razoável para que eu faça o quê? Igualar as oportunidades. Por que tem esse artigo? Porque antigamente na legislação tinha aquela ideia de uma forma de inclusão não competitiva, que era o quê? Nós vamos fazer uma oficina aqui, protegida, né? Tinha esse nome, em que as pessoas com deficiência ficavam isoladas trabalhando. Antigamente, muitos anos atrás, isso era aceito como inclusão. Só que a gente sabe que não é, né? Porque ficar isolado num lugar lá, produzindo cartãozinho de Natal, ou qualquer coisa que seja, não é socialização, não é participar da sociedade, não é ser cidadão de verdade. Então, não serve mais. É por isso que só a única forma aceita é a colocação competitiva. Mas tem que igualar as oportunidades com as demais pessoas, tá? E aí tem a questão de poder ocorrer por meio de trabalho com apoio, né? Que eu vi a Lívia dizendo que vocês vão ter essa conversa semana que vem, vão conhecer isso aí com mais profundidade, tá? Tem umas diretrizes na LBI sobre isso, vocês vão ver direitinho. Então, essa acessibilidade é um direito fundamental. Ele está previsto na Convenção das Pessoas com Direito, dos direitos das pessoas com deficiência, está previsto na LBI, como eu trouxe aqui, ó, o artigo 53, fala que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente, exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Então, 2 pontos de referência quando a gente fala que uma coisa é acessível. Ela tem que garantir que a pessoa possa realizar a atividade com autonomia e segurança, tá? Então, já vi acontecer de um local falar, não, aqui nessa entrada tem 2 degrauzinhos, mas são só 2. Aí, se chegar a pessoa com cadeira de rodas, o pessoal da segurança aqui da portaria sobe a cadeira, aí tá tudo certo. Não tá tudo certo, não tem autonomia e não tem segurança. Então, não é acessível, não pode ser assim. Não pode depender de terceiros, tá? Senão não é acessibilidade de verdade. Porque aí tá aqui o conceito de acessibilidade que vem na própria LBI, que é essa situação, possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos, edificações, transporte, informação, comunicação, inclusive sistemas e tecnologias. Então, se eu tenho lá um software de trabalho lá na minha empresa, um software interno, e eu vou ter pessoas com deficiência visual trabalhando, né? Preciso ter na questão da inclusão. O que eu faço? Adaptação do software. Não, mas é caro, é difícil fazer essa adaptação. Não é. A gente tem vários softwares, alguns são pagos sim, mas tem gratuitos, como um que chama NVDA, né? Ele tem um site, inclusive, que ensina as pessoas de TI a fazerem a vinculação desse software com o software de trabalho. O que é o objetivo dele? Ele faz aquela leitura, né, das coisas escritas e transforma em voz, para que a pessoa com deficiência visual possa utilizar o software de trabalho. Então, assim, não é pensar que é caro, que é difícil, etc., está muito dentro aí das nossas barreiras atitudinais que vêm por desconhecimento das necessidades e das alternativas que existem no mundo, que são muitas, né? Então, gente, eu gosto de reforçar sempre essa questão da discriminação V na LBI, porque às vezes a gente está discriminando sem perceber. Olha só, é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência. Então, não posso restringir todas as vagas para todos. Então, vedada também qualquer discriminação em razão da condição em todas as etapas da vida. Recrutamento. Se eu abro vagas, por exemplo, tem vagas para pessoa com deficiência física. Posso fazer isso? Não posso. Não posso selecionar a deficiência, né? Processo de seleção. Vou fazer uma dinâmica lá, vou colocar todas as pessoas para falar ao mesmo tempo. Tem pessoas com deficiência auditiva que não vão dar conta de participar dessa seleção nesse formato. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando igualdade de oportunidades. É discriminação, né? Processo de contratação todo. Eu não posso escolher tipo de deficiência. É sempre todas as pessoas para todas as vagas. O que eu tenho que fazer é a adaptação do meu ambiente de trabalho, a tecnologia assistiva necessária, adaptação razoável necessária, né? E aí no processo ali, e esse vai muito para os médicos, que eu vou no exame admissional. Se eu fizer uma avaliação e falar que a pessoa não pode exercer certa atividade a priori,
Eu não posso fazer isso porque isso é discriminatório. Eu já fui lá avaliar a atividade, se a atividade tem as adaptações necessárias ou não. Aí eu tenho que fazer isso primeiro, antes de chegar a qualquer conclusão. E outra coisa que eu preciso fazer é conversar com a pessoa sobre o que ela dá conta de fazer, o que ela tem dificuldade e quais as adaptações que ela precisa. Se eu fizer qualquer exclusão a priori, sem garantir essa acessibilidade, essa adaptação razoável, essa conversa com a pessoa, eu estou discriminando. Aí a gente vai ver que discriminação é crime. Então, se eu tenho ali situações em que não existe uma possibilidade de permanência no emprego, a pessoa até entra, mas ela não permanece ali por N razões. Ao primeiro sinal de problema, muitas vezes no ambiente de trabalho, o gestor local quer desligar, né? E por que quer desligar? Porque às vezes exige muito mais da pessoa com deficiência do que da pessoa sem deficiência. Se fosse um trabalhador sem deficiência, talvez ele conversaria ali, tentaria resolver, mas se for pessoa com deficiência, ele já quer logo desligar, porque tem aquele pensamento de meta, de que a pessoa com deficiência não dá conta, barreira atitudinal, né? E isso não pode, gente, isso é tudo discriminação conforme a LBI, tá? Outra coisa, exigir aptidão plena, isso é proibido, está vedado aqui nesse artigo 34, parágrafo 3º. Não pode. O que é aptidão plena? Seria dar conta de tudo. Nenhum de nós tem aptidão plena, seja com ou sem deficiência. Todo mundo tem suas habilidades, suas dificuldades, então não pode fazer esse tipo de exigência, tá? Muito cuidado, então, nessas etapas aí, principalmente de seleção, de exame admissional, periódico, etc., para não gerar situações discriminatórias. E aí vem também no artigo 4º dizendo que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade e oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A LBI também descreve para a gente o que é discriminação. E esse conceito que veio aqui, gente, ele é bastante importante. E a auditoria fiscal contribuiu muito na redação desses textos da LBI, justamente porque a gente tinha muita prática com essa coisa da vivência do dia a dia ali no trabalho. Então, o que é discriminação em razão da deficiência? Qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão. E essas formas de distinção, de restrição, elas podem acontecer por ação ou omissão. Olha só que interessante. A ação é muito explícito, né? Se eu digo, não, eu não quero pessoa cega na minha empresa porque eu não gosto de ficar vendo aquele olho branquinho. Parece até invenção, né? Mas eu já escutei isso de empresa, tá? Então, isso é muito explícito com uma ação de discriminação. Mas também por omissão eu posso discriminar. Por quê? Se eu não garanto acessibilidade, se eu vejo alguma situação ali de exclusão e não faço nada em relação a isso, eu estou me omitindo. E olha só que interessante também, essas ações aí, se elas tiverem o propósito, então eu fiz com a intenção, né, de discriminar, que é mais raro. Mas às vezes elas têm o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, o exercício de direitos. O que é isso? Às vezes eu fiz até sem intenção de prejudicar, mas prejudiquei. E é discriminação do mesmo jeito, né? E o que também é discriminação? Recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O que seria adaptações razoáveis, gente? Tudo que a gente precisa melhorar ali no posto de trabalho, nas condições de comunicação, etc. E isso não tem um custo exagerado. Aí a gente se pergunta, o que é o custo exagerado? Tem um decreto específico, esqueci o número dele, mas depois eu posso localizar para vocês, que define como um custo razoável para empresas de pequeno porte, EPP, né, aquelas menorzinhas, que daria no cálculo final em torno de R$218 mil por ano. Então, se a empresa gastou menos de R$218 mil, mesmo que ela seja EPP, né, as grandes muito mais, porque aí o valor vai aumentando conforme o porte, né? Mas imagina, não gastou isso para fazer adaptações, acessibilidade, então ela não fez nem minimamente o necessário, tá? E aí não fazer essas adaptações é discriminação. Ou seja, não precisa comprovar dolo, que é a intenção de discriminar. Basta ter o efeito de prejudicar as pessoas, que já é discriminação, tá? E aí tem os crimes, né? O pessoal fala, lá, eles ficam fazendo terrorismo com a gente. Não é, não, mas é que a gente tem que conhecer essas questões que estão no direito para a gente não fazer isso. Porque é crime, então, discriminar, né? Praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da deficiência. E tem as multas administrativas todas do Ministério do Trabalho, mas também tem as multas criminais e cadeia, que pode ser de 1 a 3 anos, tá? Também existe a Lei 9.029, que é a que trata de discriminação desde 95. Ela já dizia que era proibida a adoção de qualquer prática discriminatória, mas ela trazia lá situações, origem, raça, cor, estado civil,
E a LBI colocou explicitamente a palavrinha deficiência. A gente já tinha esse entendimento, né, que fazia parte ali, porque não é uma lista exaustiva, mas a LBI fez questão de colocar a palavrinha bem explícita. E ela tem também, gente, a multa administrativa, que é o Ministério do Trabalho que aplica, que é uma das mais caras que a gente tem, porque ela é 10 vezes o maior salário pago pelo empregador. Então, você pega o seu chefão máximo da empresa lá, vê quanto que ele ganhar, 50 mil, a multa vai ser 10 vezes o salário dele, 500 mil de multa. E aqui, dentro dessa lei, estão todas as emendas de acessibilidade. Então, toda vez que a fiscalização verifica que não tem acessibilidade no local de trabalho, a multa é nessa emenda aqui dessa lei, tá? É cara. E ainda aumenta 50% se for reincidência. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Além disso, a LBI aumentou a pena de reclusão também de 2 a 5 anos para as questões previstas lá naquela primeira lei que eu falei para vocês de deficiência, que é 7853, tá? Está em vigor ainda. E inclui lá, ó, negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão da sua deficiência. Na cadeia também. Nós não queremos fazer isso, né? Lógico que não. Então, só para a gente sintetizar aqui, possibilidade de discriminação que às vezes a gente nem vê. Algumas eu já falei, né? No recrutamento, selecionar tipo, grau de deficiência, separar só algumas vagas para as pessoas com deficiência, anunciar a vaga. Tem vagas para pessoa com deficiência, não fala o que vai fazer, não fala nada. Isso não é uma forma, né, inclusiva de anunciar vaga nenhuma, tá? Então, isso pode ser considerado discriminação. Processo de seleção não tem acessibilidade, aí fica justificando, né, a não inclusão de pessoas com impedimentos mais severos, porque não tem acessibilidade. Você está fazendo um descumprimento legal e se justificando com outro descumprimento que é não garantir acessibilidade. Imagina isso, não pode, né? Isso aí vai ser uma multa em vários quesitos ali dos problemas todos. Então, a gente nunca deve, gente, focar na deficiência, a gente tem que ver as habilidades da pessoa. E, às vezes, a gente, nesse processo de conhecimento, de convivência, é que a gente vai descobrindo as habilidades das pessoas. A gente teve até vários casos, a gente tem, mas lembrei agora de uma moça que entrou como aprendiz, como auxiliar administrativo, né? E uma moça com autismo, e aí depois eles descobriram que essa moça, ela lia pelo menos um livro por dia. Ela tinha uma capacidade de leitura e memória incrível, então assim, ela tinha um português impecável, e ela passou a ser revisora de todos os textos da empresa. Só descobriram a habilidade quando pararam de olhar para a deficiência, né? E viram quem era ela, o que ela era capaz de fazer, porque a gente subestima as pessoas muitas vezes. Processo de contratação. Se eu faço uma jornada diferenciada sem uma necessidade real, pode ser que a pessoa precise de uma redução de jornada pela condição de saúde dela? Pode. Isso aí é eventual e aí tem uma justificativa técnica. Mas se eu fizer, por exemplo, todo mundo na minha empresa trabalha 8 horas por dia, aí eu vou colocar as pessoas com deficiência trabalhando só 4, porque aí o que eu faço? Com o custo, né, de um empregado de 8 horas, eu vou ter 2 pessoas e vou ocupar 2 cargos na cota. Não pode fazer isso. Isso é discriminação, é crime e dá um monte de problema, tá, gente? Então, não pode fazer isso. Flexibilizo se for necessidade da pessoa como parte de uma adaptação razoável. Fora isso, não pode não. Saúde ocupacional tem um papel importantíssimo aqui, que a gente sempre gosta de reforçar, né? Às vezes até com boa intenção, os médicos querem proteger a pessoa com deficiência. Mas esse proteger pode ser discriminatório. Por quê? Se eu não sei o que a pessoa realmente precisa, o que ela dá conta de fazer, se eu fico achando que ela não vai ter segurança para trabalhar ali, aí a gente tem vários problemas. Primeiro, a segurança ela tem que ser garantida para todos no ambiente de trabalho. Se eu não estou garantindo essa segurança, tem algo errado ali, tá? E aí, isso é que eu vou ter que rever. Mais uma vez, eu não posso justificar a não contratação com uma outra falha, que é não garantir saúde e segurança. Eu tenho que garantir. Outra coisa é não entender essa diversidade de aptidão e de habilidade, né? Então, eu já vi empresa falar assim, não, eu não posso ter pessoa com deficiência auditiva aqui, não, porque tem empilhadeira circulando. Gente, qual que é o motivo? Pessoa com deficiência auditiva não consegue perceber empilhadeira? Pessoa com deficiência auditiva anda no centro de Belo Horizonte, de vocês aí também provavelmente, nas ruas, né? Então, assim, é não saber das habilidades que as pessoas têm. Começa por aí. Outro grande problema. As empilhadeiras têm o alerta sonoro. Quando ela está chegando, se aproximando, ela buzina para as pessoas. Para garantir acessibilidade de comunicação, a gente sempre tem que acessar pelo menos 2 dos nossos sentidos.
Então, se eu tenho um alerta sonoro, eu tenho que ter um alerta visual. E várias empresas já desenvolveram na empilhadeira, por exemplo, um feixe de luz azul, no caso dessas que eu vi principalmente, e esse feixe de luz, ele vem antes da empilhadeira. Então, se tem pessoas surdas ali no local, ele já vê aquela luzinha e já sabe que a empilhadeira chega. Além disso, as pessoas com deficiência auditiva e todas as pessoas que têm alguma deficiência sensorial, elas desenvolvem outras habilidades. Então, a pessoa que não ouve, ela sente vibração no chão, né? A gente tem uma sensibilidade muito maior para detectar outras situações. Vocês imaginam lá, a pessoa com deficiência visual total, que usa o piso tátil para se deslocar ali. Ele tem que reconhecer com o pé calçado se é uma bolinha, se é um risquinho, para saber se é um piso direcional, se é um piso de alerta, né? Depois vocês fazem o teste aí, anda de tênis ou de um sapato social naquele negócio e veja se vocês percebem a diferença, se vocês conseguem detectar no chão todas as alterações. Mas a pessoa com deficiência visual desenvolve essa habilidade. Então, às vezes, é para a gente não saber o que a pessoa dá conta, não conversar com ela, que a gente fica com esses pensamentos. Quer exigir aptidão plena, quer achar que ela não vai ter segurança ali no trabalho. Então, nada disso é argumento para não contratar, porque a gente tem que corrigir o ambiente, garantir saúde e segurança, garantir acessibilidade e não ficar olhando para a deficiência, mas sim para as habilidades. Só assim a gente consegue fazer uma avaliação adequada, né? Principalmente no admissional, para a gente não gerar discriminação ali, mesmo que com uma boa intenção, né? Então, não pode ser assim. A questão da permanência no emprego, eu já falei um pouquinho. Se você não adapta treinamento, capacitação, inclusive as de segurança, se você não garante ali acesso à informação das oportunidades de trabalho, aí você pode estar discriminando ali, né? Também não ter ascensão na carreira é um problema sério, que a gente às vezes vê isso acontecer, tá? Reabilitação profissional. Se você tem pessoas afastadas que precisam retornar ao trabalho e não colaboram com esse retorno, isso também é um processo discriminatório. Vai falar, ah, não tem nenhum posto de trabalho adequado, tem que ter. Adapta o posto para receber essa pessoa aí, que é o que está previsto na legislação, ok? Então, assim, a gente tem várias ações para favorecer a inclusão no trabalho, que eu acho que pode ajudar vocês a fazer esse programa de inclusão, né? O primeiro benefício de prestação continuada, que eu já vi muita empresa falando, ah, não, as pessoas com deficiência não querem trabalhar porque elas recebem PPC. Isso não é verdade por várias razões. Primeira delas, que quando a gente vai estudar os números estatísticos lá, do próprio IBGE, como é que chama aquela última avaliação, PNS, lá, né, que eles fizeram uma avaliação mais detalhada sobre deficiência, quando a gente faz os recortes só para deficiência moderada e grave dos dados do IBGE, retira todas as pessoas que recebem BPC e pega só as pessoas na faixa etária ali de trabalhar, a gente tem gente no Brasil ainda para cumprir 9 vezes as cotas de todas as empresas. Tá? A gente tem em torno de 900 mil vagas previstas na cota, e tem gente para cumprir 9 vezes isso aí, retirando todos que recebem BPC e retirando os que podem ter alguma dúvida de enquadramento em relação à deficiência, etc., e os que não estão na faixa etária de trabalhar. Então, gente, não é falta de gente, definitivamente. Mas, ainda assim, o governo fez umas mudanças no BPC para favorecer. Ok, a pessoa está recebendo BPC, ela quer trabalhar. E aí, não mais cancela o benefício, só suspende o benefício quando entra na atividade remunerada. E a qualquer momento que der errado, a pessoa pode retornar lá no INSS e reativar o benefício, sem passar em nova perícia, aquela burocracia toda, tá? Então, isso foi para favorecer a entrada no trabalho na época que se desenvolveu a campanha do BPC Trabalho. Além disso, para incentivar a qualificação profissional, a pessoa pode acumular o valor do BPC, que é um salário mínimo, com a remuneração da aprendizagem por até 2 anos. Né? Justamente para quê? Para as empresas contratarem a pessoa na aprendizagem, ela vai lá se capacitar, ela continua recebendo o BPC também para dar um apoio, e aí, a partir do momento que ela vira a empregada efetivo, ela passa para a cota de pessoa com deficiência e deixa de receber o benefício aí, mas suspenso só, né? Não cancelado. Então, isso tudo aí foi para favorecer. E ter ciência que o BPC é um benefício que não é vitalício, ele pode ser cancelado a qualquer momento, ele não gera pensão, ele não gera nada disso. E a atividade de trabalho é muito melhor, porque minimamente a pessoa vai ganhar um salário mínimo, que é igual ao BPC, mas ela tem vários benefícios. Cesta básica, plano de saúde, isso falando em termos financeiros, né? Mas não somente isso, é questão da socialização e de se sentir necessário, de se sentir parte da sociedade, que é o mais importante, tá?
Tem também o auxílio inclusão, não sei se vocês conhecem, que é um benefício que veio previsto na LBI, mas que ele só foi regulamentado em outubro do ano passado. Então está bem recente. Qual que é a proposta dele? Aquela pessoa que estava recebendo BPC, passou a exercer atividade remunerada, suspende o BPC, mas ainda assim, se ela ganhar só 2 salários mínimos, até 2, né, ela pode receber meio salário mínimo como auxílio inclusão. Isso junto com a remuneração do trabalho dela. Mais uma coisa para incentivar. Então, se vocês souberem de pessoas que estão nessa situação de estar recebendo BPC agora ou que receberam nos últimos 5 anos, a partir do momento que ela é contratada na empresa de vocês, ela pode simplesmente acessar o INSS lá e solicitar o auxílio inclusão. É meio salário mínimo que ajuda nas despesas, que geralmente são maiores, né, para a pessoa com deficiência, porque ela tem que fazer tratamentos, reabilitação, etc. Tá? A aprendizagem, que eu já falei um pouquinho da importância dela, mas que ela tem algumas diferenças, que a aprendizagem regular tem limite de idade. Para a pessoa com deficiência, não tem máximo de idade. Então, a gente já teve aprendiz com 58 anos, e foi o primeiro trabalho dele. Pra vocês verem a importância que é esse trabalho de inclusão, né? E na aprendizagem regular só vai até os 24 anos, mas para a pessoa com deficiência, qualquer idade. Sempre tem que se considerar habilidades e competências, não precisa cobrar escolaridade formal, isso está tudo previsto na lei. Essas flexibilizações, por quê? Isso faz parte da adaptação razoável necessária. A matrícula, ela depende de capacidade de aproveitamento, né? Não a escola, que ele já estudou antes. O prazo máximo de 2 anos para aprendizagem não se aplica. Se a pessoa com deficiência precisar de mais tempo para adquirir as habilidades, isso pode ser estendido, tá? Só não pode ficar a vida inteira como aprendiz. E as instituições de educação profissional, elas têm obrigação de oferecer curso acessível para as pessoas com deficiência, certo? Então, a LBI trouxe ali alguns avanços em relação à melhoria na CLT, né, sobre comprovação de escolaridade. A pessoa com deficiência que tiver mais de 18 anos não precisa ficar ali exigindo uma frequência na escola, etc. Nada disso. Então, são algumas flexibilizações para facilitar. E até no próprio desempenho do aprendiz, nunca essa avaliação de desempenho, ela não pode ser feita se eu não tiver garantida acessibilidade, essa coisa toda. Só depois que está tudo ok para ele acompanhar o curso é que eu posso cobrar dele esse desempenho adequado para captar essas informações, essas habilidades, tá? E a aprendizagem é muito bom, gente, porque até a Patrícia, que é a coordenadora aqui em Minas, ela fala isso, que é um namoro da empresa com a pessoa. Ela vai ali com uma jornada menor, com uma inclusão gradual, e isso é recomendado pela OIT, pelas organizações internacionais todas, né, pela própria convenção da ONU. Então, ela vai ali acostumando com as regras da empresa, a empresa vai descobrindo as habilidades dela, descobre que ela vai ser muito melhor aproveitada em outro setor, de repente, e depois absorve como mão de obra efetiva, tá? Então, isso é bem legal. E é aquela coisa que eu falei para vocês da convivência, né? Conviver com a pessoa com deficiência é o que nos faz quebrar as barreiras atitudinais. Então, a aprendizagem nos garante essa possibilidade de convivência de uma maneira até mais leve, vamos dizer assim, sem tanta aquela cobrança de metas, aquela coisa toda ali. Então, a gente recomenda demais esse processo de aprendizagem como inclusão gradual, principalmente quando a gente tem uma cota grande e que vai gastar um tempo maior aí para essa inclusão, tá? Só como curiosidade, também nos processos de licitação, há garantia de cumprimento da reserva de cargos, da cota de pessoa com deficiência, é usado como critério de desempate entre as empresas. Então, é sempre bom estar com isso aí em dia, se é a empresa que fornece alguma coisa, né, para o governo, processo de licitação. Tá? E também existe uma margem de preferência para empresas que produzem bens ou serviços e que estão com essa cota cumprida. Tá bom? Então, só com curiosidade mesmo. Muito importante, gente, nenhuma norma regulamentadora traz a possibilidade de não permitir o trabalho das pessoas com deficiência em locais de grau de risco elevado. Que é muito engraçado. Às vezes a fiscalização vai lá verificar a cota, a empresa fala para eles, não, nossa, aqui é muito difícil, tudo é muito perigoso, eu tenho grau de risco 4. Olha só que tanto de situação crítica leva a gente nos piores lugares da empresa. Aí, se a fiscalização vai lá para ver saúde e segurança, o que fala? Não, aqui está tudo ótimo, a segurança está toda garantida, a gente está cumprindo as normas adequadamente. Então, assim, o que é isso, na verdade? Barreira atitudinal. Né? Usar essa questão do grau de risco como um pretexto para não contratar, não incluir. Isso não pode, como a gente já viu, isso é discriminação, isso é crime, dá multa e cadeia. Tá? Então, nunca mais vamos falar essa coisa aí de que o grau de risco é inviável. A gente que tem que corrigir o ambiente de trabalho para que ele seja seguro para todo mundo. Tá? Então, a ideia é sempre a gente pensar o quê? Que a pessoa com deficiência
todas as pessoas são diferentes, né? Nós todos, com ou sem deficiência, somos diferentes uns dos outros. Cada um tem suas habilidades, suas dificuldades, a gente tem que compreender isso para trabalhar adequadamente, tá? Então, o que a gente vê muito é isso aqui, né? O que entra como justificativa será uma desculpa meio esfarrapada que chega nos processos lá de fiscalização. E não existe número suficiente de pessoas com deficiência. Já falei para vocês que tem sobrando e é muito. E a gente tem um site do IBGE, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Sidra, com S, tá? S-I-D-R-A. Sidra, se vocês digitarem isso lá no Google, Sidra IBGE, vocês vão achar esse site. E é muito interessante, porque eles têm os dados do censo. É claro que agora o censo está meio desatualizado, em breve a gente vai ter esses dados mais novos, né? Mas mesmo com o antigo já dá para a gente ter uma boa noção. E lá você pode ver os recortes lá. Por exemplo, eu quero saber das pessoas com deficiência. Eu posso escolher por região. Eu estou no município X, eu quero saber quantas pessoas com deficiência tem nesse município, e você consegue saber com deficiência e os tipos, física, auditiva, né? Mental, etc. Tudo bonitinho lá, para você ter esses números. Então, um colega do Ministério do Trabalho, José Tadeu, ele já até fez esses estudos e tudo mais, que foi onde a gente tem essa informação de que a gente tem 9 vezes o número de pessoas para cumprir a cota, tá? A ideia de baixa qualificação da mão de obra existente. Outra coisa que não é verdade, isso é um mito, gente. Com os dados lá da Social Raiz Caged, a gente tem 2.800.000 pessoas com deficiência que têm ensino superior, mestrado, doutorado. Tá? 2.800.000. Só com essa aí a gente já cumpre quase 3 vezes a cota. Então não é um motivo também, tá? Qual é o grande problema da qualificação? Tinha até uma chart que eu não trouxe, esqueci do Ricardo Ferraz também, que ele mostra lá um rapaz na cadeira de rodas, e aí tem o empregador falando para ele, seu trabalho vai ser aqui na guarita do estacionamento. Ele, mas eu tenho doutorado em economia, então é o quê? Ficar separando vagas. Essa tendência de colocar só as vagas, por exemplo, portaria, limpeza, almoxerifado para as pessoas com deficiência. Por quê, gente? São todas as vagas para todas as pessoas. A gente tem sim gente qualificada. E ainda assim, se for, não, eu preciso de uma qualificação específica aqui para minha empresa. Você não qualifica as pessoas sem deficiência? Então qualifica as com deficiência também. Tem aprendizagem para isso, pode fazer uma qualificação específica. Não tem problema nenhum em relação a isso, mas tem que investir nessa questão, se for muito específico. Se não for, o que está faltando realmente é abrir todas as vagas para todas as pessoas, tá? Pensar numa atividade econômica que necessita de pessoa com aptidão plena. Como eu disse, isso é vedado, né? É proibido exigir isso. Todas as atividades, elas têm ali dentro do seu descritivo uma série de subtarefas, gente. E essas subtarefas, às vezes, vai ser necessário, como adaptação razoável, retirar algumas. Falar, não, essa pessoa eu estou contratando, mas essa aqui ela não vai realizar, as outras todas ela vai. E isso não é motivo para não contratação, porque está prevista na lei essa flexibilização também, porque isso é adaptação razoável, tá? Falar que pessoa com deficiência só quer trabalhar em atividade administrativa, eu não sei nem de onde que surgem essas coisas, né? Não é verdade, a gente tem pessoas em todas as áreas, tá? Isso aí depende muito do perfil da pessoa, da formação dela, porque é isso, gente. A gente quer trabalhar, geralmente, onde? Na nossa área de formação, né? E não uma área qualquer, aí que, como eu falei, fazer esse negócio de vagas para pessoa com deficiência sem especificar qual é o trabalho, desse jeito não funciona bem por isso, né? Então, a perda de BPC a gente já explicou que isso não é justificativa, porque tem gente sobrando e porque também tem várias melhorias em relação ao BPC para favorecer a entrada no trabalho. A falta de adequação nos postos de trabalho é uma realidade, porém não pode ser uma desculpa, porque isso é uma obrigação adequar. Que não fosse pela acessibilidade, pela questão da NR17, né, de ergonomia, que fala que tem que adaptar os postos de trabalho às pessoas. Então, essa obrigação de adequar postos, ela já existe há muito tempo, tá? Existe uma queixa das empresas que terceirizam mão de obra, que as tomadoras de serviço não aceitam pessoas com deficiência. Então, existe um problema aí, porque quando a empresa contrata uma terceira, ela contrata o serviço. Ela não pode escolher as pessoas, senão ela cai naquele item de pessoalidade que a gente fala. E quando tem pessoalidade, essa terceirização fica ilegal, né? É um dos requisitos lá para ver ilegalidade. Não pode escolher pessoas, tem que escolher o serviço, ok? Tem um argumento de que as pessoas com deficiência saem muito das empresas. Primeiro que isso não é uma verdade, porque a gente tem dados de RAIS mostrando que saem menos do que as demais pessoas,
Mas, às vezes, isso chama atenção em certas situações. E eu já vi isso acontecer na prática. Tem empresa lá, só contrata pessoa com visão monocular, com pequenas alterações ali nos dedinhos, não sei o quê, não contrata ninguém com impedimentos mais severos. E aí essas pessoas, elas saem mesmo. E a empresa vem falando, não, é por causa de R$ 50 a mais a pessoa foi embora. Foi, né? Porque para essas pessoas o mercado é mais aquecido, justamente por causa da barreira atitudinal, de querer contratar a pessoa com deficiência sem deficiência, de verdade, né? E quando eu falei para vocês que vai ter um instrumento de avaliação, essas situações aí muito leves de impedimento, dificilmente elas vão ter uma modificação na funcionalidade suficiente para caracterizar como pessoa com deficiência. Então, eu já estou alertando há um tempo, né, que quando vier o instrumento, não vai passar mais esse tipo de coisa. A gente tem que aprender a fazer a inclusão de verdade e colocar todas as pessoas e fazer acessibilidade para elas. É com cadeira de rodas, é com cegueira total, com surdez, tem que ser, tá? Porque vai ter que ser uma coisa bem mais restritiva a partir desse instrumento aí que vai vir, ok? Além disso, essa coisa de as empresas alegarem que colocam anúncios e não aparecem candidatos. Tem N problemas nesses anúncios. É aquela famosa teoria do tentei e não achei ninguém. Isso não é desculpa, gente, para fiscalização. A gente não aceita isso. E até judicialmente os juízes estão começando a perceber que isso aí é uma falácia. Mas faz anúncio assim, anuncia, por exemplo, em locais que a pessoa não vai ter acessibilidade para obter essa informação. Coloca no jornal impresso, a pessoa desempregada não vai comprar jornal. Né? Anuncia lá, vagas para pessoas com deficiência física. E eu já vi escrito assim nos anúncios N vezes. Não é só física que existe, né? A gente tem vários tipos de impedimentos, como a gente viu lá no conceito da ONU. Aí o anúncio vai restringir ali. Outra coisa, coloca o anúncio daquele jeito que eu falei. Vagas para pessoa com deficiência e não fala para fazer o quê, como é que são as características da vaga. Todas as outras vagas, como que a gente anuncia? Com as características da vaga. Aí a coisa não funciona. Então, colocar anúncio não é comprovar que você está se esforçando de verdade para contratar. Outra coisa que acontece muito, e a gente sabe que isso acontece, coloca anúncio, aí chegam as pessoas, passam ali no processo seletivo e ninguém vai para frente. Todo mundo é barrado na seleção. Essa seleção tem algum problema? Não pode ser assim. Não, mas é que aqui na minha empresa eu só aceito pessoa com ensino médio completo. Isso aí é uma falha, não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as outras. E eu já vi acontecer isso. Empresa perder, por exemplo, precisava de um soldador e tinha um cara com experiência de canto soldador excelente. A empresa não contratou porque ele não tinha ensino médio. Ele ia usar ensino médio em quê no processo de soldagem? Em nada. Então, tem que parar de selecionar por requisitos formais, tem que selecionar por habilidades necessárias para a vaga. É isso que tem que fazer, senão não funciona direito. Né? Então, para fazer um programa de inclusão bom, tem que pensar dessa forma, sair dessa caixinha aí para funcionar. Né? E aí a gente tem lá o que é o preconceito. Preconceito nada mais é do que um conceito antes de saber. Julgar antes de conhecer. Então, fazer isso, né? Eu vou analisar as funções e vou pré-julgar qual o tipo de deficiência é compatível. E eu já vi isso acontecer, né? De empresas prestarem esse desserviço de fazer um mapeamento ali da empresa e falar, aqui você pode colocar deficiência física de membro superior leve. Ali pode ser assim, assado. Não pode fazer isso, gente. Isso é altamente discriminatório, né? É crime, não pode não. A gente tem que abrir todas as vagas para todas as pessoas e adaptar tudo que for necessário, já que existe a obrigação da acessibilidade, da adaptação razoável, tudo isso, tá? Então, o correto é adaptar o posto de trabalho, o local, questão de acessos e também colegas, chefias imediatas, né, para a pessoa com deficiência. Sempre avaliar pela potencialidade, não pelo ensino formal, por uma experiência prévia, e investir na formação se for necessário, formações específicas, como a gente falou. O que é problemático também, que a gente percebe? A gente tem aquele parágrafo que eu falei de não desligar sem contratação prévia, né? Às vezes a gente observa umas empresas que elas até contratam muito, mas elas desligam demais, então elas estão sempre ali enxugando gelo, não conseguem cumprir a cota nunca, né? E por quê? Porque deixam de fazer essa tentativa ali. Então, de repente, conversar, colocar até alerta. Eu já vi empresa fazer isso, coloca como alerta nas pessoas com deficiência, quando tem qualquer pedido de desligamento, que vai ser analisado o que aconteceu lá. Porque, de repente, dá para mudar de setor, está faltando uma conversa ali com a chefia do local para a questão da barreira atitudinal, né? Então, tentar ver outras possibilidades para evitar o desligamento, senão não tem a permanência no emprego e aí a cota nunca se completa, tá? Fazer essas outras tentativas.
E eu já vi muitas empresas em que a inclusão, de repente, deu um salto exponencial no número de contratações, quando as empresas colocam como uma meta global essa questão do cumprimento da cota, em que todos ficam envolvidos, todos têm um nível mínimo ali de conscientização para eliminar essas barreiras atitudinais, essa coisa toda, né? E uma coisa que funciona bem para quebrar barreiras atitudinais, gente, é levar a pessoa com deficiência para contar a experiência de vida para as outras pessoas, tá? Isso aí eu gosto muito. Aqui em BH tem um rapaz que chama Davi, não sei se vocês conhecem. O Davi, ele não tem as pernas, né, e os braços, ele tem uma parte de um braço só. E ele conta a história dele, assim, eu já ouvi a palestra dele umas 1000 vezes, todas as vezes eu choro, porque a gente acaba se imaginando, né, numa situação daquela, como é que seria a vida, que a gente acaba vendo. É feio ficar falando isso, né? Nossa, não, a pessoa tem muito mais problema que eu devia ser grato pela minha vida. Mas nem que seja por isso que a gente se coloque no lugar da pessoa em algum momento para desenvolver essa empatia mesmo e quebrar essas barreiras atitudinais, né? Essa figurinha aqui eu gosto muito dela, apesar de não saber quem foi que fez para dar os devidos créditos, mas ela mostra muito isso que a gente busca, né? Se a gente coloca ali a condição igualzinha para todo mundo, a gente deixa de atender quem mais precisa. Então, a igualdade de oportunidades, que seria essa coisa da justiça ali social, seria justamente colocar quanto mais coisas a pessoa precisa, mais a gente fornece para igualar as oportunidades. Aquele que não precisa de nada, não tem. Então, essa figurinha é bem representativa disso. Aqui eu falei para vocês que eu tenho o curso de inclusão, que passa por todas as etapas aí necessárias para entender essa proposta e fazer a inclusão de verdade. Então, a gente fala lá sobre legislação, tudo que precisa saber, que aqui a gente fez um apanhado geral, mas lá é aprofundado cada uma dessas leis que tem que fazer, como que funciona a avaliação biopsicossocial, lá explica os instrumentos que tem desenvolvidos, como que eles funcionam, porque mesmo que a gente não vá aplicar o instrumento, entender como ele funciona nos ajuda a fazer a avaliação de deficiência hoje, dentro das regras da LBI, né? Que tem que ser biopsicossocial, não dá para a gente ficar só preso nos diagnósticos lá, não, porque isso está errado. E aí a gente passa pela parte toda de caracterização da deficiência hoje, dentro dessas adaptações necessárias. Também tem toda a parte de acessibilidade, com um checklist para fazer o diagnóstico se a acessibilidade está bem, está ruim, o que, que eu preciso melhorar, antes mesmo que chegue, né, algum processo de auditoria externa e tudo mais. E tem, por fim, o módulo de que é a criação de um programa de inclusão de verdade. Então, para a gente entender lá quais são atitudes que a gente tem capacitistas no dia a dia, o que a gente tem que fazer para corrigir isso, como que a gente estrutura ali um programa com seus objetivos, com seus passos, para que ele funcione de verdade. Então, quem tiver interesse pode pegar aí pelo QR Code, eu tenho um link aí que é mais complicadinho de copiar, né? Mas depois também eu vou passar essa apresentação para vocês, fica fácil de buscar lá, tá bom? E aí, agradeço muito, tem meu Instagram aqui, quem quiser acompanhar, estou sempre publicando algumas coisas lá sobre inclusão e tudo mais, também falo de ergonomia, que é outra parte que eu gosto muito, e que acaba que está um pouco interligado, né? É aquela questão de adaptação dos postos de trabalho, tá? Então, fico à disposição para as perguntinhas, para quem quiser comentar alguma coisa, estamos aqui. Excelente explanação, doutora Laila. Acho que deu para fazer um panorama muito legal da contextualização, né, de qual o papel da interface de todas as áreas aí na contratação, e ficou muito evidente também que não é só a contratação, né, é a manutenção desse trabalho, né, é a permanência dessa pessoa na empresa, né. Então, acho que deu para ter um panorama bem contextualizado de como as coisas estão muito relacionadas aí, desde a publicação da vaga, né, todas as etapas e a permanência da pessoa na empresa. Pessoal, fiquem à vontade aí para abrir câmera, microfone, a gente tem ainda alguns minutinhos. Alguém tem uma pergunta, um comentário que gostaria de fazer? Aproveitem todo esse conhecimento para as trocas. Oi, pessoal, é Miriam aqui da Azul. Eu não vou conseguir abrir a câmera, mas eu queria parabenizar, foi muito legal. Eu acho muito importante, né, todas essas informações. Eu estou aqui com a Milena, a nossa equipe mudou um pouquinho, o Fred saiu, a Milena agora está com a gente, e a gente está num processo, doutora Laila, de adaptação e de ensinamento, né, das nossas áreas. Então,
o nosso RH, as nossas consultoras. A gente tem feito um trabalho muito específico com elas, né? Porque, afinal de contas, elas que fazem esse intermédio entre as contratações, entre o candidato e o gestor, né? Então, a gente precisa que essas pessoas tenham em mente a importância, não só da pessoa, da contratação da pessoa com deficiência, mas de todos os outros grupos minorizados que a gente tem trabalhado. E aí, uma das nossas estratégias, digamos assim, é fazer algumas rodas de conversa, né? Então, chamar esse público, hoje, o único público que a gente trabalha de forma afirmativa é a pessoa com deficiência, por enquanto, né? Pela maturidade do tema na empresa, mas a gente tem feito essas rodas de conversa e a gente fez até um convite que a gente falou com o jurídico e daí a gente conversou entre a gente falou, poxa, será que é a melhor forma que a gente está falando? Será que é a forma mais convidativa para a pessoa com deficiência, né? Será que ela vai entender que realmente a gente está querendo incluí-la e pensando nessa jornada dele dentro da empresa e não só numa inclusão por cota e tudo mais? A gente até conversou, né, de mostrar aqui o convite para ver se vocês ajudam a gente nesse sentido e até para ficar de dica também para as outras empresas, né, e entender como elas têm feito isso também, porque as vagas somente na nossa plataforma, a gente não tem tido tanta adesão, né, a gente não tem conseguido chegar no número de pessoas que a gente precisa, né, e essa foi uma das estratégias que a gente tem pensado, assim, até para ouvir das outras empresas. Mi, não sei se você quer falar um pouquinho, mostrar também, só para introduzir. Oi, gente, bom dia. Não, só para a gente introduzir, não sei se vocês gostariam que eu compartilhasse com vocês a tela, para vocês verem o convite que a gente está fazendo. Eu acho interessante, até também para trazer para saber se a gente está sendo de uma forma efetiva mesmo e assertiva. Não sei como vocês querem. Milena, se quiser, tá aberto para compartilhar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu aumentar ela, porque ela tá bem pequenininha. Tá muito pequeno para vocês? Ou não? Ó, eu tô conseguindo acessar. Hoje, aqui a gente não tem ninguém que talvez precise descrever a imagem, mas se você quiser ler a mensagem que está escrita, fica à vontade. Boa. Então, é um convite para a gente convidá-los para participar da roda de conversa. Então, basicamente, o texto, então, Vencer Azul. Na melhor companhia aérea do mundo, o respeito é a base dos nossos valores. Estamos buscando talentos para alcançar voos mais altos conosco. Se você tem interesse em entrar no nosso banco de talentos e concorrer para as nossas vagas exclusivas para pessoas com deficiência, responda esse formulário, que em breve entraremos em contato com você. E aí embaixo a gente coloca, esperamos por você, um QR Code, e um link também para a pessoa acessar esse forms que a gente criou, para a gente poder coletar alguns dados dos candidatos, né? A gente entrar em contato com eles. Só trazendo algumas outras informações que eu acho que é importante. Respeito é o nome do nosso programa aqui dentro da Azul, né? O nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. E a gente tem feito esse banco de talentos geral, não para vagas específicas, né? Na verdade, a gente quer conhecer o perfil, a gente leva nesse momento as vagas que a gente tem aberto hoje, né? Naquela localidade ou naquela região, e aí, naquele momento, a gente apresenta as vagas que a gente tem de acordo com os perfis. Até vi que você falou em algum outro momento, né, da importância de descrever a vaga, né, de falar do que é, para que é. Então, a gente acaba levando nesse dia, né, as nossas consultoras do RH, elas levam para a gente ver esse match de perfis, sabe? Doutora Laila, quer comentar um pouquinho desse exemplo para a gente usar até como conhecimento para todo mundo que está aqui? Então, eu acho que
seria interessante, assim, porque dentro dessa proposta de fazer uma roda de conversa, vocês vão encontrar essas pessoas pessoalmente mesmo, assim, vai ser... Aí talvez fosse interessante Sim, falar sobre sim, isso, porque presencialmente. aí fala, né, que é para a pessoa preencher o formulário, que vai entrar em contato, mas eu já colocaria isso, porque pode ser uma forma de fazê-los perceber que vai ser uma abordagem diferente, não mais uma empresa que ele vai mandar currículo e nada vai acontecer, porque as pessoas estão meio Tá. desgastadas nesse sentido. Então, falar que a Uhum, proposta é ter uma roda de conversa em que a pessoa vai poder apresentar as habilidades dela, as expectativas, então talvez eles se sintam mais acolhidos assim, senão vai ser mais um lugar onde eu vou mandar meus dados, meu currículo e ninguém nunca vai me chamar, sabe? Que é o que a gente está vendo no sim. dia a dia, essa insatisfação geral. Essa coisa Uhum, de roda de conversa ou de um contato presencial tem funcionado bem. Às vezes as empresas fazem, vou fazer um feirão de vagas. Aí divulga bastante, chama as pessoas. Às vezes tem um lanchinho, alguma coisa também que é atrativo, né? E fala para as uhum, pessoas virem, porque aí apresenta as vagas, as possibilidades e ouve essas pessoas para tentar ter uma coisa mais próxima e não ficar só na burocracia ali de mandar currículo e não ter retorno. Que é o grande sim. medo, né, que eu vejo hoje nas pessoas com deficiência. Mas só nesse Uhum. sentido, eu acho que aí seria bom. E eu gostei dessa ideia de conversar mesmo diretamente, né? Ah, legal. Tá bom, doutora. Muito obrigada pelas dicas. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Só uma perguntinha, onde vocês vão divulgar isso aí? Porque isso é muito importante. Onde é que vai parar essa notícia? Hoje a gente divulga para os nossos gestores e para todos os nossos tripulantes, para eles divulgarem para as pessoas que eles conhecem, né? Para já ter uma indicação. A gente divulga para algumas instituições sociais que a gente trabalha, né? Algumas OSCs, que a gente já tem, na Azul a gente tem a nossa área de responsabilidade social muito forte. Então, a gente já tem alguns trabalhos paralelos, então a gente divulga para eles também. E nas secretarias, né? Então, a gente está em Barueri, a gente divulga na Secretaria da Pessoa com Deficiência de Barueri, em Campinas também, onde a gente vê que tem mais vaga naquele momento. A ideia é que essa roda seja, que tenha uma recorrência, né? Então, quinzenal, semanal, enfim, de acordo com o que a gente entender que tem a demanda, né? Então, aí a gente vai direcionando para as localidades que a gente tem mais vaga e para essas secretarias e para essas localidades. Eu ia sugerir mesmo que esse boca a boca dos próprios trabalhadores, né, recomendarem para algum conhecido, um vizinho, um amigo, isso funciona bem. As instituições todas, então mandar para a PAI, a AP, esqueço as siglas, mas essas todas que trabalham com deficiência. E outro lugar que tem dado um resultado interessante é no CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social do SUS, né? Porque muita gente com deficiência vai lá e Sim. circula por ali. Então, colocar Uhum. esse tipo de informação lá costuma dar um retorno bom também, né? Legal, boa. Mas é Uhum. interessante que essa forma de divulgar não seja só a internet, só esses meios que às vezes eles não acessam. Então, para ampliar Exato. o acesso, é importante esses locais. Mas vocês já estão com uma rede aí, né, interessante, que tem tendência de funcionar mesmo. Ah, legal. Excelente, pessoal. Acho que essa troca entre aqui as empresas é bem legal, porque às vezes uma estratégia pode, né, apoiar a outra empresa, existir essa sinergia entre as empresas é um dos nossos objetivos aqui do Hub para apoiar todo mundo, né, para que um consiga, né, trocar essas experiências com o outro e de repente isso pode auxiliar e unir, né, a gente, esse é um dos nossos objetivos aqui no Hub. E aí a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas, doutora Laila, se eu puder, né, ser inconveniente aqui, pedir, né, uma última pergunta, que acho que ficou, de repente, para a gente só fechar. Você trouxe muito bem a questão, né, de um novo modelo, né, da deficiência baseado na CIF, que já é um modelo, né, estabelecido aí a nível mundial e que aqui no Brasil a gente ainda tem bastante dificuldade em apresentar esse novo formato. A gente ainda tem muitas questões específicas, até como você trouxe, assim, né, de formalidades, né, de documentos formais ali na contratação, como um laudo médico, por exemplo, né, tem muitas empresas que ainda pedem um laudo médico específico, né, com o CID, não que isso não seja importante, mas hoje a gente já tem um outro formato baseado no modelo biopsicossocial. E aí, se a senhora puder falar um minutinho, assim, né, disso, assim, né, de como a gente pode
apresentar isso para a área médica da empresa, às vezes ela é terceirizada, né? Mas como a gente pode apresentar isso como um novo formato para que isso seja mais um facilitador na contratação da pessoa com deficiência, inclusive numa parte de avaliação funcional, né? De entender quais são as características dessa pessoa, quais são as habilidades e como a gente vai poder fornecer as adaptações razoáveis ali no processo de contratação, baseado num modelo diferente, por exemplo, como a CIF. Se eu pudesse ser inconveniente, pedir uma palavrinha assim, em relação a isso, só para ficar como mensagem e estratégia para as empresas. Disposição mesmo de vocês. Isso aí é bem interessante, porque na verdade as pessoas estão com muita dificuldade. Primeiro ponto, não é laudo médico. A gente trabalha até na fiscalização com um modelinho que chama laudo caracterizador da deficiência. Porque já desde as instruções normativas mais antigas que a gente tem lá, que é o profissional de saúde de nível superior, que seja da área ali, né? Então, assim, os melhores laudos que eu recebo, às vezes, de alterações motoras são de fisioterapeutas, né, fonoaudiólogos para a parte de comunicação, audição, os laudos vêm bem completos. Então, nós temos ali múltiplos profissionais, né? A ideia é que fosse até multiprofissional mesmo, na própria avaliação, que ela tivesse mais de uma pessoa com um olhar diferenciado sobre a questão, mas por enquanto às vezes a gente ainda tem alguma dificuldade, a gente acaba associando informações daqui de um lado, de outro, para tentar fazer essa avaliação. E principalmente para os médicos das empresas que vão avaliar, uma coisa que é muito importante é entender um pouquinho o que é essa funcionalidade, né? É por isso que eu digo que é interessante a gente conhecer os instrumentos de avaliação que estão vindo aí como proposta até governamental, porque a gente não vai aplicar um instrumento, não, mas eu vou entender como que ele funciona, eu vou saber o que eu posso transpor para a minha prática do dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala de atividades de participação, a gente quer saber informações sobre aprendizagem, comunicação, mobilidade, né, atividades domésticas, atividades da vida diária como um todo. Então, é saber como que a pessoa realiza aquilo ali, em que tem impacto. Porque às vezes a gente vê laudos muito genéricos que falam, a pessoa não pode carregar peso excessivo, não pode fazer esforço, isso é muito genérico. Aliás, nenhum ser humano pode carregar peso excessivo, já começa por aí, né? Mas então, assim, essas coisas muito genéricas, você precisa saber no dia a dia o que ele faz. Ele tem dificuldade para passar um pano em casa, né? Ele tem dificuldade de carregar um peso a maior que 5 quilos, fazer compras no supermercado. No dia a dia, na comunicação, ele tem dificuldade, precisa de um intérprete de Libras, que nem sempre está disponível. Que barreiras que ele enfrenta no dia a dia? Ele tem uma dificuldade de mobilidade, então toda vez que ele tem um local com um piso irregular, que ele tem que se deslocar fora de casa, ele tem dificuldade em relação a isso. Falar mesmo do dia a dia da pessoa, o que é o impacto dessa alteração corporal, as barreiras que ela enfrenta para chegar nessa conclusão aí das atividades que são mais comprometidas, se ele tem dificuldade na participação social em geral mesmo. Ele pode fazer uma atividade cultural, ir a um cinema, ir a um show, sei lá, participar de uma reunião política, uma reunião de assembleia de bairro, como que é isso no dia a dia dele? Então, se o avaliador perguntar como ele realiza as coisas no dia a dia, ele vai ter mais informações para relatar ali, né, nesse laudo caracterizador, e a gente conseguir perceber essa funcionalidade, para não ficar muito preso ali. Eu não sei se vocês viram, assim, há muitos anos já que o Ministério do Trabalho tem uma espécie de um manualzinho de caracterização, mas aquele manualzinho, gente, ele hoje, já há muitos anos, ele tem que ser interpretado o seguinte, ali são diretrizes para a parte do corpo, né, do impedimento corporal. A funcionalidade, ela tem que ser captada nessas coisas do dia a dia também. Geralmente, aquelas indicações lá de alterações corporais, elas vão impactar na funcionalidade, então é uma coisa mais objetiva. Mas a gente tem que saber como que está impactando, então por isso que lá tem umas diretrizes que apoiam, mas não é só aquilo que tem que avaliar hoje, né? Então, se vocês quiserem verificar, a gente pode até passar esse manual, mas tem que ter esse olhar, que ali é só o item 1 lá dos 4 itens da LBI, que são os impedimentos. Tem até uma observação no início dele, falando que o dia que tiver instrumento vai ser diferente, mas que tem que ver a funcionalidade. E ainda assim eu vejo as pessoas usarem de maneira errada. Assim, não, o Ministério do Trabalho falou que é só quando tiver tantos graus de amplitude de movimentos da articulação X que pode. Não é assim que funciona. A pessoa é um corpo inteiro, né? Então, às vezes, ele tem uma alteração articular, mas ele tem uma fraqueza em outra parte, ele tem várias condições de alterações no corpo, e a gente tem que ver como que isso funciona para ele no dia a dia em função das barreiras. E aí é nesse sentido. Até o pessoal da Azul, né, a Milena, a Mili, vocês falaram em fazer formação com o pessoal de RH, etc. Aquele curso que eu dei a sugestão aí,
ele está num formato bem tranquilo, assim, para qualquer profissional. Ele não foi feito para médicos, ele foi feito para todos os profissionais da empresa que vão trabalhar com inclusão. Então, o pessoal da engenharia, que vai, por exemplo, pegar a parte de acessibilidade, tem lá. Aí, se vocês tiverem interesse, eu posso até passar o contato para vocês. Se vocês me chamarem, vou deixar meu e-mail aqui, porque quando a empresa quer, por exemplo, adquirir para um grupo, essas coisas, a gente tem uns descontos bem legais, eu acho que vale a pena. A gente tem tido uns bons resultados aí em quem fez nesse sistema de grupinho mesmo, sabe? Porque aí a gente faz essa condução mais dirigida, a gente consegue fazer as mentorias, né, que a gente tem lá, porque tem o curso, são aulas gravadas, que você pode assistir a qualquer momento, em qualquer local. Mas tem também as mentorias, que aí a gente vai tirar as dúvidas práticas mesmo, do que é que precisa de solução. Ah, tem um caso assim, assim, além de que a gente dá o acesso pelo WhatsApp para poder tirar dúvida pontual a qualquer hora. Então, eu acho que tem sido bem interessante. Se vocês quiserem conhecer mais, me chama lá no e-mail que eu mando para vocês as informações também. Certo? Excelente. Pessoal, muito obrigada, doutora Laila, especialmente, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento trazido, eu acho que de forma didática, de forma prática, né? Ter o seu contato é muito valioso, né? Para depois a gente ir tirando as dúvidas, né? Somando nesse sentido, para que o nosso objetivo seja esse realmente de fazer uma inclusão efetiva e que a gente tenha pessoas produtivas e que isso faz sentido para as duas partes, né? Para uma empresa que vai receber uma pessoa que vai estar ali produtiva e para a própria pessoa a mudança que isso traz na vida dela, e o Hub está aqui para apoiar todo esse processo. Então, acho que o conhecimento difundido hoje foi bem importante no sentido prático da gente entender todo o impacto disso, né, de legislação, de contratação, de saúde, né, funcionalidade nesse sentido. Então, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, todo o conhecimento. Estaremos à disposição para outras trocas, né, esperamos revê-la em breve em outros eventos, outros momentos. E só lembrando, então, pessoal, fazendo até um gancho, semana que vem a gente vai estar discutindo um pouco do emprego apoiado como uma proposta de solução, até nesse sentido, pessoal da Azul, entre entender funcionalidade, entender as características da pessoa e fazer um match com as demandas e oportunidades que a empresa tem. A gente tem um processo estabelecido para isso, e semana que vem a gente vai apresentar. Vocês viram até que já está uma pontinha ali na legislação falando de trabalho com apoio na LBI, e a gente vai falar um pouquinho de como é que isso funciona, né? Então, foi até legal esse gancho para a gente fazer para a semana que vem. Muito obrigada a todas, obrigada, doutora Laila, e estaremos... A tia vai ser sucesso, parabéns, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Estaremos juntas aí semana que vem. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Laila. Até semana que vem. Obrigada, doutora Laila. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.